Histórias bizarras dos inscritos. E aí, Léo, tudo bem? Meu nome é Joaquim e gosto muito do seu canal. E resolvi contar uma história que aconteceu comigo. Eu, meu irmão e meus pais moramos numa casa que tinha um corredor bem longo. Ele dava acesso a 2 quartos e o banheiro. Eu morria de medo de ir no banheiro à noite, sempre ficava prendendo o xixi. Quando via que meus pais estavam passando, eu pegava carona. A luz desse corredor às vezes ficava bugando, tá ligado? Dava umas piscadas sinistras. E eu já achava que era o bicho ruim agindo, tá ligado? Aquele corredor me dava arrepios, mano. Minha avó tinha falecido recentemente e meu irmãozinho estava muito abalado, porque ele e minha avó eram bem próximos. Um dia eu acordei no meio da noite com vontade de ir no banheiro e eu fui me cagando de medo. Fiz o que tinha que fazer e quando estava saindo do banheiro, senti algo se arrastando nas minhas pernas. Olhei para baixo e era uma sombra. Parecia uma pessoa de gosma se arrastando. Aquilo deixava um rastro preto muito estranho no chão. E ele entrou no quarto do meu irmão. Segui para ver o que estava rolando e quando abri a porta, não vi nada. Apenas meu irmão dormindo. Depois dessa noite, percebi que meu irmão teve depressão. Esses dias eu estava na sala e vi aquela sombra no final do corredor. Fiquei paralisado e quando pisquei, a coisa sumiu. Agora meu irmão está dizendo para minha mãe que está ouvindo barulhos estranhos no seu quarto e chegou a ver uma coisa, mas não explicou direito. Tem uma teoria de que sempre que vejo aquela sombra, meu irmão fica com depressão, mas não sei se é por falta da minha avó ou por influência dessa coisa estranha. Obrigado por ler minha história, Léo. Olá, Léo, sou o Theo e vou te contar uma história que aconteceu comigo. Estava na escola de boas estudando. Deu a hora do intervalo e eu com os meus amigos fomos comprar um lanche na cantina. O meu amigo falou que tinha uma coisa no colégio escondida que ninguém queria revelar para os alunos. E ele contou a história falando que há uns 13 ou 14 anos atrás aconteceu um acidente ali numa sala de aula e que atualmente estava trancada, pois alunos do ano passado se acidentaram lá e que havia um espírito vivendo no local. Depois de lancharmos, decidimos verificar se essa história era verdadeira mesmo ou papo furado. Sem que ninguém percebesse, fomos até o corredor desativado da escola. As autoridades nos disseram que aquela ala estava fechada para a reforma há mais de anos, então a sala que procurávamos só podia estar ali. Passamos pelo cantinho do compensado que bloqueava o acesso. Chegando lá, vimos 4 salas. Demos uma boa olhada e 3 estavam com a porta aberta, mas apenas uma trancada e com várias fitas de não ultrapasse. Isso aguçou nossa curiosidade e queríamos entrar de qualquer jeito. Parecia cena de filme criminal onde os policiais colocam uma barreira de fita para nenhum civil entrar. Ai, mano, que é isso? Futucamos a fechadura até conseguir abrir. Lá dentro não dava para ver muito bem, pois as janelas estavam seladas com madeira, mas ainda assim passava uma fresta de luz. Tudo empoeirado e revelava o chão sujo de vermelho, provavelmente marcas de sangue. E estavam logo abaixo do ventilador de teto. E de repente, ele liga. Tinha várias marcas vermelhas nas hélices. Ninguém da gente tinha ativado o interruptor. Como isso aí ligou, cara? Achamos estranho e logo em seguida, algo começou a nos puxar em direção à hélice, cara. Parecia a força da gravidade, só que ao contrário. Fincamos os pés no chão e foi difícil sair daquela sala, mas com muito custo conseguimos. Escutamos uma voz falando: "Cabeças!" Era uma pressão muito forte, mas conseguimos fugir. Quando saímos da ala abandonada, o inspetor viu a gente. Deu mó bronca em nós, cara, por estarmos numa área proibida e nos levou para a secretaria.
Lá a diretora deu uma bronca na gente e disse que aquela área não é para ninguém entrar. Havia acontecido uma tragédia ali há 14 anos atrás. Um aluno valentão tentou amedrontar o outro da sua turma. Levantou o garoto até o ventilador para dar um susto, mas acabou subindo muito, fazendo-o perder a cabeça. Desde então, a alma do garoto está presa ali, procurando por sua cabeça, ou se alguém entrar ali, por uma nova que lhe caiba. Se repetíssemos isso, ela expulsaria a gente da escola. Então nunca mais voltamos lá. Histórias bizarras dos inscritos. Oi, Léo, meu nome é Mariana, tenho 11 anos. Eu estudo à tarde e gosto muito. Só que o problema é que largo 6 horas da tarde e já está muito escuro. Um dia eu estava com meus amigos voltando pela rua principal e do nada parou um homem do meu lado. Ele tinha olhos escuros e estava vestido tipo Michael Jackson, sabe? Com um terno branco. O cara me perguntou onde era um tal lugar. Esse lugar que ele estava procurando era a minha escola. Então minha melhor amiga falou o caminho. Ele agradeceu e foi embora. Na quarta-feira tínhamos aula normal. Fui até a casa da minha melhor amiga buscar ela de bike e na hora que eu virei na rua da casa dela, o mesmo cara do dia anterior apareceu. Ele estava mancando, tinha uma maleta, suas roupas estavam rasgadas e passou por mim gemendo de dor. Na hora gritei o nome da minha amiga, ela saiu de casa e perguntou: por que você tá gritando? Você sempre bate no portão. Aí eu falei, né, lembra daquele homem de olhos escuros esquisito? Então, ele passou por mim todo rasgado, mancando, estranhão. Ela ficou assustada com muito medo, pegou um estilingue que ela tinha e algumas pedras e levou para a escola. Caso esse cara aparecesse de novo e tentasse algo, já estaríamos preparadas. Chegamos na escola de boas, mas na hora da saída, soubemos que um cara tentou entrar na escola cheio de sangue, com olhos escuros, um terno e uma faca. De acordo com o porteiro, ele só dizia: "Devolva o meu filho!" Após isso, o homem desapareceu. A nossa escola tem uma história bem estranha. Em 2006, um menino do 9º ano tirou sua própria vida. O pai, quando soube, disse que era tudo culpa da escola. E em seguida, o pai fez o mesmo com sua vida. Dizem que o pai do garoto tenta achar o seu filho naquela escola, fica zanzando por ali, mas nunca encontra o garoto. Quando soube dessa história, nós ficamos com muito medo. Desde então, sempre levamos um estilingue e pedras conosco, caso aconteça algo, não é mesmo? Olá, Léo, meu nome é Júlia, tenho 12 anos. A história aconteceu há um bom tempo. Eu, minha mãe e meu padrasto estávamos jantando. A porta da cozinha ficava sempre aberta e os cachorros da minha mãe, que se chamavam Nugget e Nega, sempre ficavam deitados na porta à noite, olhando para o quintal. Até aí tudo bem, mas o quintal sempre me deu arrepios. Tinha 2 árvores lá, que já estavam bem velhas e sempre dava a impressão que tinha alguém lá observando a gente. Nessa noite, eu terminei de comer minha janta, minha mãe estava lavando os pratos. Parecia uma noite normal. Daí Nugget começou a latir muito, mas ele estava latindo na minha direção. Tava olhando para cima e mexendo a cabeça, como se tivesse algo flutuando invisível ali. Todos nós ficamos surpresos, pois não parava de latir para o que quer que estivesse ali perto de mim, né? Minha mãe disse: "Júlia, vai lá, chega perto dele para ver se ele para de latir." Eu, resmungando, fui do mesmo jeito, né? Cheguei perto do cachorro, mas não olhou para mim. Continuou latindo para o mesmo canto. Alguns segundos depois, parou. Parecia que a coisa tinha sumido. Em seguida, escovei os dentes e fui para a cama. Antes de dormir, minha mãe começou a escutar vozes. E o pior, as vozes vinham do meu quarto. Ela pensou que eu poderia estar falando com alguém, tipo um espírito ou algo do tipo. Ela parou e ficou escutando. E me deparo com a minha mãe apontando a lanterna na minha cara. Ela ficou olhando e perguntou com quem eu estava conversando. Eu disse que não estava falando com ninguém. Depois fechou a porta. Meu padrasto foi tomar banho. Ele ouviu um estrondo na porta do banheiro, como uma pesada. Ele perguntou à minha mãe. Ela nem tinha passado por lá, já estava tudo fechado. E eu estava no meu quarto. Nessa noite, minha mãe mal conseguiu dormir, e eu passei um bom tempo pensando no que poderia ter sido aquilo. Seria alguma assombração que entrou lá em casa?
Olá, Léo. Hoje eu gostaria de contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava mais ou menos no 4º ano. Eu estava na minha escola e era hora do recreio. Chovia muito e por isso todo mundo estava no mesmo pátio, os grandes e os pequenos. Tava caindo um toró bizarro. No banheiro desse pátio tinha um espelho grande e nós, crianças muito inteligentes, decidimos invocar a loira do banheiro. Na época eu tinha muito medo dessas coisas, mas eu fui porque meus amigos foram. Tinha muita gente no banheiro, muita mesmo, e os garotos ficaram na porta olhando. As meninas estavam todas lá dentro. Loura do banheiro, cadê você? Por coincidência ou não, na mesma hora, caiu um raio lá perto. Todo mundo levou um susto e alguém apagou a luz do banheiro. Eu me abaixei nesse momento. Lembro de olhar por debaixo da porta do banheiro de deficientes e eu vi um pé de alguém. Eu não sei se era algum aluno, porque se todo mundo estava lá fora olhando para o espelho, por que uma única pessoa ia estar lá dentro do banheiro de deficiente e ainda trancado? Ainda por cima não havendo deficiente físico na escola. Eu só sei que todo mundo saiu correndo do banheiro e a diretora depois brigou com a gente por estar fazendo bagunça. Mas depois, conversando com os meus colegas, eu descobri que não era só eu que tinha visto aqueles pés. Uma outra amiga minha disse que também viu. Tava descalço, com unhas grandes, todo esquisito. E não faz sentido, já que tava chovendo. E por que a pessoa estaria descalça? Que não parecia pé de criança não, mano. Depois de muito tempo, eles esqueceram essa história. Mas até hoje eu me lembro desse dia estranho, onde invocamos a loira do banheiro. E eu tenho certeza que aqueles pés eram dela. A família da dona Claudinéia tinha acabado de se mudar para uma casa nova. Eles não tinham guarda-roupa, pois o antigo havia sido destruído pelas chuvas. Até que numa conversa na nova vizinhança, Irena ofereceu para ela um guarda-roupa de 10 portas. Claudinéia aceitou o presente e colocou em sua casa. Nossa, agora terá lugar para guardar todas as roupas da família. Só que depois de uma semana, ela descobriu que Irena mexia com magia negra e cobiçava muito a casa e o quintal que Claudinéia e sua família haviam alugado. Irena tinha esse lugar aí que ela ficava mexendo com essas magias bem coladinho aí com a dona Claudinéia e ficava só cobiçando, né? Então ficou cismada com o guarda-roupa, achando que o móvel poderia estar com alguma coisa ruim, sei lá, né? Então ela resolveu passar adiante. Só que quando ela foi levar pro local, a mulher dona do orfanato viu o guarda-roupa, ficou com a cara bem estranha, fez sinal da cruz e rejeitou. Deu uma desculpa esfarrapada lá de que não tinha espaço para um guarda-roupa tão grande. Dona Claudinéia não entendeu muito bem, né, o que estava acontecendo ali, mas isso já mostrou que aquele guarda-roupa não era um móvel comum. Como assim, cara? A mulher se benze quando vê o bagulho. Coisas estranhas começaram a acontecer. A vida da família de Dona Claudinéia começou a piorar, mano. Começou a ter brigas dentro de casa. Eles perderam o emprego na mesma semana, ela e o marido. Até que a mãe de Dona Claudinéia achou um casal de um outro bairro que tinha acabado de casar e estavam montando a casa deles. Precisavam de um guarda-roupas, então, no mesmo dia, já despachou. 5 meses depois, a mãe de Dona Claudinéia chegou lá na casa dela, né? Dizendo que o pessoal no qual deram o guarda-roupa brigavam muito e perderam tudo. Desde emprego até a casa que eles moravam. Só sobrou apenas o guarda-roupa na vida deles e que foi usado para construir um barraco de madeira. Viviam na miséria e não progrediam na vida de jeito nenhum. Não era certeza que aquele imóvel estava batizado com coisa ruim, né? Até ver aí a situação dessa família. Olá, Léo, meu nome é Vanessa de Assis e vou te contar uma história que aconteceu quando eu era bem pequena. Minha mãe que relatou isso, pois eu tinha 3 anos. Eu sempre falava de uma amiga imaginária chamada Simone e dizia que ela estava na parede do meu quarto, juntinho da cama. Segundo minha mãe, eu afirmava que ela estava ali e que era para ajudar a tirá-la, pois estava presa. Eu queria ir brincar na sala ou no quintal, mas não podia levar a Simone comigo, pois ela não podia sair da parede.
Minha mãe tentava entrar nessa história lúdica aí e dizia que Simone iria aonde eu fosse, pois ela era minha amiga. Mas eu questionava sempre minha mãe, pois eu via Simone presa na parede e ela não saía dali. Depois de 2 semanas falando na cabeça da minha mãe isso, ela começou a ficar assustada por tanta convicção que eu tinha. Então decidiu mandar eu perguntar para Simone o que ela queria que fizéssemos. Então Simone respondeu para mim e eu passei o recado, né? Somente um adulto poderia ajudar Simone a sair da parede. Foi então que minha mãe começou a ficar com muito medo dessa história. Ela interditou o quarto por algumas horas, me deixou brincando com minha avó. Falou com meu pai para ele derrubar aquela parede, que tinha alguma coisa de errado acontecendo ali. Foi então que ele começou os trabalhos. Depois de algum tempo batendo na parede, ele conseguiu derrubá-la e achou um caixão infantil. Retiraram dali e depois abriram. Acharam o esqueleto. Parecia que estava ali há mais de 100 anos, já que aquela casa era muito antiga. Não sabemos ao certo o que aconteceu para embalsamarem uma criança na parede, mas sem dúvida, seu espírito estava ali e ela encontrou um jeito de pedir ajuda e ir para a luz. Desde essa época nos mudamos da casa, mas essa história ficou na minha mente até hoje. Olá, Léo, meu nome é Kevin e vou contar uma história que o meu tio me contou. Ele estava no trabalho e depois de um tempo anoiteceu. Ele estava com os seus amigos quando de repente ouviram um barulho de teclado vindo do corredor ao lado. Ele perguntou para a amiga se ela também tinha escutado e ela disse que sim. Ele foi lá no corredor checar, já que tinha poucas pessoas esse dia. Tava bem escuro, mas não viu ninguém. Na sala desse corredor tinha uns computadores velhos que estavam aposentados, né? Mas também não tinha ninguém lá dentro. Esse corredor dava acesso às escadas, mas ele resolveu deixar pra lá e não checou se tinha alguém ali. No outro dia, ele foi pro trabalho de novo, né? E foi ver o pessoal como é que eles estavam. A amiga dele disse que viu uma mulher de vestido branco entrando na empresa pela manhã, que essa mulher conversou com ela e disse que queria enviar uma mensagem. A amiga dele perguntou se meu tio tinha visto também, né? E ele disse que não viu ninguém de diferente ali na empresa. Logo em seguida, escutaram passos no andar de cima, que no caso era o 13º. Meu tio foi lá averiguar e seus amigos ficaram esperando lá mesmo no 12º. Quando ele olhou lá o andar de cima, não tinha ninguém. Era um andar que só tinha caixas velhas e poeira. Do nada escuta passos e vê um vulto branco descendo as escadas. Ele tentou seguir e chegando no 12º, perguntou se alguém viu. Mas ninguém viu nada, meu parceiro. Acharam que foi imaginação dele. Bem, chegou de noite novamente e meu tio escutou o barulho de teclado de novo. Ele foi olhar e não tinha nada lá. As luzes do corredor estavam apagadas, então meu tio falou bem alto: "Sai daqui, assombração! Volta para onde você veio!" E os barulhos pararam. Na hora que eles iam sair do trabalho, viram uma mulher de vestido branco passando rapidamente pelo corredor. Eles tentaram acompanhar, ver quem era aquela mulher, mas não conseguiram. Ela já tinha desaparecido. Depois disso, eles foram embora e nunca mais viram aquela mulher de branco na empresa deles. Ninguém sabe ao certo por que ela estava ali e para quem ela queria mandar aquela informação. Oi, Léo, me chamo Sabrina, tenho 13 anos e vou contar uma história que aconteceu com meu pai. Ele tinha uns 20 anos e estava na casa da minha avó, cuidando dela, porque ela é esquizofrênica. Não estava conseguindo dormir de jeito nenhum, porque estava sentindo uma energia negativa pairando ali. Levou um susto com o barulho da minha avó se revirando na cama de um lado para o outro. Olhou, viu que estava tudo de boas e tentou voltar a dormir, mas logo em seguida escutou um barulho muito forte no teto, parecendo pisadas muito forte. A laje da casa era vazia, tinha só uma caixa d'água e um varal. Meu pai não teve coragem de ir olhar, então tentou voltar a dormir. Acordou no meio da madrugada e o barulho ainda continuava. Numa tentativa de fazer o barulho parar, pegou uma vassoura para bater no teto. Pensou que poderia ser um gatinho que subiu lá em cima, mas depois que fez isso, o barulho ficou mais forte ainda.
ia subir lá na laje pra checar, pra ver o que tava acontecendo, quem que tava batendo, né, dando pisada, ou que coisa que tava fazendo isso, né? Mas sua intuição disse pra ele não ir, então voltou a dormir. No dia seguinte, perguntou ao seu irmão mais velho o que era aquele barulho à noite. O irmão riu e falou o seguinte: uma vez, cara, o nosso tio contou pra mim que antigamente aqui era um cemitério de índio e que a nossa casa foi construída em cima desse cemitério, tá ligado? E que provavelmente era algum tipo de entidade sobrenatural que tava ali na casa, né? Aquilo começou a fazer sentido, porque meu pai havia achado várias coisas estranhas no quintal quando era criança e não entendia o porquê disso. Sua mãe também vivia vendo vultos na casa e mandava a gente sempre rezar antes de dormir para afastar qualquer coisa ruim. Mês passado tínhamos ido na casa da minha avó cuidar dela e chegando lá ela falou pro meu pai expulsar o hóspede indesejado que tava lá no quarto dela. Ele foi lá dar uma olhada rapidamente e não tinha nada. Entidades ou o que quer que seja continuam se manifestando ali. Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, meu nome é Luiz Miguel e hoje eu vou te contar uma história que aconteceu quando eu tinha uns 4 anos. Em um certo dia eu tava na casa do meu avô e lá perto da casa dele tem uma grande montanha. Então, eu, meu primo João e as outras 3 primas mais velhas resolvemos ir caminhar nessa montanha. Fomos totalmente de boa, mas quando estávamos voltando para a casa do meu avô, eu e João fomos correndo na frente. Então, claramente, chegamos na casa primeiro que elas, né? O João entrou lá pra dentro pra beber um pouquinho d'água que tava cheio de sede. Mas eu fiquei lá na entrada da casa só esperando elas. Quando estavam chegando, eu vi um vulto de uma mulher passando por trás delas. Mas o mais estranho é que aquele vulto estava com somente um salto alto amarelo no pé. E fiquei me perguntando onde estava o outro salto alto. Como ninguém tinha visto, somente eu, fui falar para o meu avô sobre o ocorrido. E ele me disse que havia uma lenda que falava que uma mulher tinha ido caminhar nessa montanha. Mas, de repente, começou a chover e para não se molhar, ela correu. Mas não percebeu que havia um penhasco em sua frente e ela caiu. Depois de um dia do pessoal procurando o corpo, só o que acharam foi um salto alto amarelo que ela estava usando no dia. E por incrível que pareça, eu continuo indo nessa montanha, Léo, mas nunca mais vi o vulto dessa mulher de novo. Ainda bem, não é mesmo? Olá, me chamo Lucas e gostaria de lhe contar uma história. Há um ano atrás eu estava com meus amigos no intervalo. Estávamos conversando sobre como aquela escola era estranha. Estudávamos à noite e sempre que dava umas 9h30, começávamos a escutar uns barulhos estranhos vindos de salas de aula que estavam vazias e outros locais também da escola que já não haviam nenhum funcionário. Rodava a história de que essa escola foi construída em cima de um antigo cemitério há mais de 70 anos e que as almas daquelas pessoas ficavam presas no solo do local. Mas não acreditava nesse papo, até que um dia eu e meu amigo Vitor estávamos saindo da última aula. Era por volta de 10 horas da noite e éramos os últimos a sair. Quando estávamos no corredor principal, em um piscar de olhos, as pessoas que estavam andando em minha frente sumiram. Parecia que eu estava em outro universo, no escuro. Eu liguei a lanterna do celular e vi muitas pessoas estranhas, em particular um garoto todo distorcido me encarando e ele não parava de me olhar e de repente ele desaparece. Na hora que eu comecei a correr, tudo voltou ao normal e eu tava do lado de fora da escola. Meu amigo tava gritando: "Acorda, cara, acorda!" Eu perguntei o que aconteceu, que escuridão foi aquela que apareceu. E ele disse que eu havia desmaiado do nada
e que me levou lá pra fora. Até terminar o ano letivo, aconteceu novamente. Eu tava no meio de uma prova. Era quase 10 horas da noite e só tinha 4 pessoas terminando a prova, né? Quando de repente tudo ficou escuro. As pessoas sumiram. Eu ainda estava sentado na cadeira, mas o ambiente era diferente. E quando eu firmei a vista, vi o garoto retorcido novamente. Ele agora falou o seguinte pra mim: "Saia do meu território!" E dessa vez, quando acordei, estava na enfermaria da escola. A professora falou que eu caí no chão e fiquei resmungando. No ano seguinte, eu mudei de escola e nunca mais aconteceu algo parecido. Olá, Léo, me chamo AD. A história que vou te contar hoje pode até parecer brincadeira, mas se trata de uma história real. Quando eu tinha aproximadamente 9 anos de idade, eu e minha irmã gostávamos muito de assistir Chiquititas. Era a primeira vez que passava na TV e a gente adorava aquilo. Uma outra coisa que a gente adorava era xingar palavrão, principalmente o nome do capiroto e outro nome feio. A gente vivia brigando e aí a gente colocava em prática aí, né, esses palavreados bizarros. Uma noite teve uma festa na minha casa e, como sempre, nós brigamos. E a nossa mãe nos colocou de castigo, obrigou a gente a dormir na mesma cama, pois tínhamos visita em casa e o pessoal ia dormir na minha cama. Eu não gostei da ideia nem um pouco, pois não estava conversando com minha irmã, então, dormir junto com ela ia ser mó paia, não é mesmo? Fomos dormir então. Minha irmã, como de costume, começou a rezar antes de dormir. Mas eu não, apenas apaguei as luzes, virei pro lado e fui dormir. Como eu tinha bebido muito refrigerante naquele dia, acordei de madrugada com vontade de ir no banheiro. Mas quando eu levanto e olho para a parede, bem lá no canto tinha uma sombra preta com olhos vermelhos olhando para mim. E o pior, essa sombra tinha o formato de uma das meninas das Chiquititas. Na mesma hora chamei minha irmã e perguntei: Karina, o que é aquilo ali no canto? Ela começou a gritar e eu também. Todo mundo na casa acordou e vieram ver o que tinha acontecido. Ligaram a luz e não tinha mais nada lá. Eu expliquei e disse que tinha uma sombra esquisita na parede, mas ninguém acreditou. Até hoje a minha irmã diz que não viu nada naquele dia, que apenas se assustou comigo acordando ela. A gente não mora mais naquela casa, mas eu me lembro muito bem do que eu vi. Era uma sombra preta com olhos vermelhos no formato das Chiquititas. Olá, Léo, meu nome é Gui Muniz Vieira e essa história aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Essa época eu sofria muito bullying na escola. Na minha sala tinha um valentão chamado Jumberto, que sempre fazia bullying comigo. Era um saco aturar esse meliante. O maluco era muito grande e era nojento demais. Exalava um cheiro de podre e parecia que não tomava banho. Vivia mascando um osso de galinha para dizer que era o sinistrão, sabe? Quando tocava o sinal de ir para casa, era um alívio para mim. Eu dava graças a Deus que a hora passou e enfim eu poderia ir pro meu lar, meu refúgio, minha fortaleza. Ficava protegido de qualquer ameaça. Porém, um dia, assim que eu cheguei em casa, minha mãe falou que meu amigo da escola estava me esperando no meu quarto. Falou que tinha chegado um pouco antes de mim e que veio fazer um trabalho escolar. Eu fiquei confuso, pois não sabia quem era e não tinha nenhum trabalho para fazer em grupo. Então fui lá ver e, para minha surpresa, era Jumberto. Minha mãe acabou deixando ele entrar em casa, achando que era meu amigo. Ele queria R$50 ou me quebraria na porrada. Eu disse que ia chamar minha mãe, mas me deu um soco na fuça e vi tudo preto. Depois de alguns segundos, acordei num cemitério. Eu olhei ao meu redor e tinha uma cova bem funda, com uma lápide em meu nome. Logo à minha volta, vi uma coisa que parecia ser um fantasma. Se você está aqui, garoto, então chegou a sua hora. Hora de partir para a terra dos pés juntos. Acordei desesperado, caído no chão do meu quarto. Tava meio tonto, mas pude ver o meliante fuçando meu guarda-roupa, à procura de dinheiro ou algo de valor. Nesse momento, minha mãe chegou, viu a situação e expulsou o moleque lá de casa. No dia seguinte, a minha mãe foi lá reclamar, na escola, dizer o que aconteceu.
Mas disseram que Gilberto não era mais aluno daquela escola. A agente escolar disse que ele foi pular o muro de uma casa e acabou engasgando com osso de galinha que vivia mascando e morreu sufocado. Olá, Léo, meu nome é Valesca e tenho 13 anos. Vou contar a minha história, que me atormenta até hoje. Bom, desde que tinha 9 anos, comecei a ouvir uma voz feminina que sempre tentava se comunicar comigo, mas por medo eu nunca respondia. Em qualquer local da minha casa, essa voz aparecia, dizendo: Oi, você está me escutando? Ei, Valesca, fala comigo. Com 12 anos, para minha surpresa, comecei a ver a menina de preto, cabelo liso e castanho. Eu sou míope e estava sem óculos nesse dia, não conseguia ver o rosto dela direito e nem outros detalhes. Eu estava no meu quarto, né, e vi ela no canto da porta. Tomei um susto ao me deparar com aquela pessoa ali dentro. Já sabia que não era desse mundo, então me cobri e tentei dormir mesmo assim. Mas poucos minutos depois, senti uma mão puxando o cobertor e segurei forte para não ser descoberta. Depois ouvi uma voz falando o seguinte: Pare de lutar, não resista e fale comigo. Comecei a gritar à procura de ajuda. Meus pais dormiam no quarto ao lado. Ela continuava falando comigo e eu não dei ouvidos. Ninguém veio me ajudar. Acho que eles não escutaram meu pedido de socorro. Depois disso, vi ela várias outras vezes na minha casa, mas sempre estava longe. Mantinha uns 4 metros de distância durante o dia e a tarde e ficava apenas me observando. Mas quando caía a noite, ela tenta se aproximar. Já contei para todos da minha família, mas ninguém acredita em mim. Sou muito sua fã, Léo. Gosto muito do seu canal. Obrigado por contar minha história. Olá, Léo. Meu nome é Rafael Arruda. Tenho um relato. Eu morava num município bem interiorano mesmo, praticamente fim de mundo. Havia um homem que era um caçador e pescador, e sua casa ficava num campo que durante o inverno alagava. Andando reto, seguindo pelos fundos da casa dele, logo se chegava em uma área de mata muito densa. Esse homem tinha um filho pequeno. Às vezes, ele pegava o garoto falando sozinho perto dessa mata. Mas nisso, quando ele perguntava com quem que o garoto estava falando... Papai, eu sempre falo com uma mulher de unhas enormes. Ela sempre vem daquela mata falar comigo. E disse que quer me levar para conhecer a casa dela. O pai pensou que era imaginação dele e nem ligou. Um dia esse homem foi pescar em uma área alagada que tinha lá perto. Quando dava maré cheia, o campo alagava, mantendo assim algumas espécies de peixe no meio daquele lago. Quando ele voltou para sua casa, reparou que seu filho não estava lá e viu seu filhinho pronto para entrar na mata. Tentou gritar, mas sem sucesso, o garoto não escutava ele. Tentou ir atrás do menino, mas quando chegou, ele já não via o garoto. Tentou chamar mais gente que morava ali perto, pois a mata era muito densa, não tinha como ele ficar vasculhando tudo aquilo ali. Inclusive, chamou um pajé. Todo mundo estava indo resgatar aquele garoto. Eles foram seguindo rapidamente, gritando o nome do menino, mas nada de respostas. Até que avistaram o garoto. Havia muita lama no local, mano, e ele tava bem no meio dessa extensão aí cheia de lama, tá ligado? Quando o pai conseguiu chegar perto do seu filho para pegá-lo, notou que o garoto tava seco. Sua pele não tinha resquícios algum de lama ou sujeira da floresta. Ele perguntou o que o garoto tava fazendo ali e como ele tava tão limpo no meio daquele pântano. Oi, pai. Aquela senhora de unhas longas estava me carregando para sua casa. Ela ia me mostrar como que era. Me prometeu doces. O pajé confirmou, afirmando que a entidade queria levar o garotinho. Consequentemente, ela estava carregando em seu colo. Mas quando escutou a galera chegando, ela meteu o pé. Se tivesse demorado mais um pouco, nunca mais teria achado o garoto.
Olá, Léo, me chamo Rafael. Tinha uns 11 anos quando ocorreu essa história. Na frente da minha casa tem uma pracinha pública e eu costumava brincar quase todos os dias com os meus amigos ali. De tardinha, resolvemos brincar de garrafão, que é um pique-esconde com uma garrafa meio cheia d'água. Ela é arremessada muito longe e o procurador vai pegar, tendo que voltar de costas enquanto os outros se escondem. Caso ache alguém, ele tem que falar 1, 2, 3 o nome da pessoa. Se não falar rápido, o indivíduo pode pegar a garrafa e arremessar bem longe para reiniciar o jogo. Então eu fui me esconder numa viela do lado da minha casa. Lá tinha um arbusto bom para me esconder. O único problema era que a vizinha era uma pessoa bem sombria. Ela mexia com umas coisas estranhas e eu tinha muito medo disso. Parecia que ela estava em casa, pois escutei uns gritos que parecia que alguém estava agonizando ali dentro. Fiquei com uma sensação estranha e meio tonto, mas continuei a brincadeira. Na segunda vez que eu me escondi lá, eu escutei alguém rindo e depois gritando. Achei que era alguma pessoa brincando ou algo do tipo, então subi no vaso desse arbusto para dar uma olhada pela janela da velha. Ela estava conversando com uma figura que aparentava ser uma sombra. Estava de sobretudo e um chapéu todo preto com olhos vermelhos. Comecei a correr desesperado, me escondi atrás de um carro e fiquei uns minutos recuperando o fôlego. Fui ao encontro do pessoal, para contar o que eu vi, mas percebi que não tinha ninguém na rua, já estava tudo escuro. Comecei a ficar tonto e não lembro mais de nada. Quando eu acordei, eu estava sentado no banco com os meus amigos ao redor olhando para mim. Eles disseram que eu estava apagado atrás de um carro estacionado. Depois disso, fui para casa e não contei para ninguém. Não sei o que houve, mas aquilo que eu vi não era desse mundo, Léo. Valeu por ter lido minha história. Olá, Léo, meu nome é Jurema. A história que eu vou te contar hoje aconteceu com a minha avó quando ela era mais nova. Ela conta que tinha um marido problemático. Gostava de encher a cara de álcool no boteco do bairro e não queria trabalhar de jeito nenhum. Era um verdadeiro vagabundo que não ajudava em casa. Nem lavar uma louça o maluco queria. Teve um dia que ela mandou ele comprar um frango pro almoço e mandou ele comprar lá na granja do bairro. Ela ficou fazendo arroz, feijão, salada, essas coisas, Deu 1 hora, 2 horas e o marido nada de voltar com o frango. Depois de muito tempo, ele chega bêbado, cambaleando e com um frango na mão. Ela deu uma bronca nele, questionou por que ele estava bêbado, onde ele tinha arrumado o dinheiro para beber álcool, já que o valor que ela deu foi exatamente para comprar a ave. Mas ele não falou nada e deitou lá no sofá. Ela então pegou o frango e foi prepará-lo. Percebeu que estava meio com farofa assim, algumas partes do bicho, mas ela limpou, temperou e botou para assar. Depois de um tempo, ela serviu para toda a família comer. Geral, tava cheio de fome, Já tinha esperado um maior tempo. Comeram tudo, encheram o bucho até não aguentar mais. Entretanto, algo estranho começou a acontecer com o pessoal. Eles começaram a sentir dores fortes na barriga e começaram a ter alucinações também. Começaram a ver vultos escuros passando por cima de suas cabeças, Ficaram assim até lá pra meia-noite, Minha avó diz que até desmaiou uma hora dessas aí, cara. Quando acordou, perguntou pro marido onde que ele tinha arrumado aquele frango. Então ele disse, que tava indo na granja comprar, mas ele viu um frango na encruzilhada e teve a ideia de usar o dinheiro pra beber, no boteco. Minha avó ficou indignada com essa situação e nesse dia expulsou esse maluco de casa. Na certa, era uma oferenda pra alguma entidade. E o maluco pegou. Ela diz que até hoje não come frango por causa daquele dia.